Tradutor. O Taquinho Solta se virou e viu que Lumili e Fred já haviam acabado com a outra cobra gigante. Vamos agora. Solta deu uma olhada nos cadáveres das cobras gigantes antes de começar a andar. Ele poderia vendê-los, mas não tinha mão de obra suficiente para trazê-los de volta para a aldeia. Mesmo assim, a cobra gigante era muito grande para ele e seria preciso muita gente para trazer de volta uma única cobra gigante. Além disso, ele não ganharia muitas moedas se vendesse esse tipo de cobra. Ok. O resto do grupo seguiu Solta. Eles não sabiam qual era o objetivo de Solta aqui, então eles só podiam segui-lo. Fred até perguntou a Brian qual era o objetivo de Solta, mas nem mesmo ele sabia qual era o objetivo de Solta aqui nesta masmorra. O grupo continuou indo mais fundo na masmorra. Eles só pararam quando viram dois caminhos na frente deles. O que devemos fazer agora, Solta? Brian perguntou a Solta. Lumilia, Fred, Jusmin e Cluster também se viraram para olhar para ele. Solta coçou o queixo e fechou os olhos. Ele tentou se lembrar da maneira certa aqui. Para onde devo ir? Depois de alguns momentos, Solta abriu os olhos. Ele finalmente se lembrou do que havia nesses dois caminhos. Esses dois caminhos levam à sala do chefe. Não há muita diferença, exceto o tipo de monstro. Os monstros do lado esquerdo eram mortos-vivos, enquanto do lado direito não eram mortos-vivos. Vamos por aqui. Solta apontou para o caminho esquerdo. Ok. Brian acenou com a cabeça para ele. Lumilia, Fred e Jusmin não tinham muita opinião sobre o assunto. Todos eles iriam deixar isso para Solta. Havia uma razão pela qual ele escolheu o caminho da esquerda cheio de criaturas mortas-vivas. Um livro de feitiços estava escondido numa sala secreta aqui no caminho da esquerda e Solta o queria. Ele poderia vender o livro de feitiços por uma grande quantia de dinheiro depois que aprendesse o feitiço. Isso lhe dará um subsídio de 2 meses. O grupo entrou em um amplo espaço e viu mais de 50 mortos-vivos bloqueando o caminho. A atmosfera se tornou fria, completamente diferente de antes. O cheiro de carne podre espalhou-se pelo ar. Lumilia, Jusmin e Cluster beliscaram o nariz ao sentir o cheiro. Solta respirou fundo e apertou a espada com força. A atmosfera aqui era a mesma quando ele entrou em uma das masmorras de baixo nível no Santuário dos Mortos-Vivos. O cheiro e o ar frio eram os mesmos. Solta gritou enquanto corria em direção ao grupo de mortos-vivos. Embora eles fossem mortos-vivos de baixo nível, ele ainda teria uma quantidade decente de experiência se os matasse. Gra! Os mortos-vivos o notaram, então eles voltaram sua atenção para ele. Todos eles abriram a boca revelando presas afiadas. Sou vós! Solta chegou na frente deles e usou a habilidade apunhalar consecutivamente. Dengue! 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 Vários pequenos buracos apareceram nos corpos dos mortos-vivos à sua frente. Brian saltou acima de Solta. Os punhos de Brian estavam cobertos em chamas. Golpe ardente! Brian deu um soco poderoso, causando uma grande explosão nas costas. Fred olhou para Solta e Brian. Ele abriu a boca e disse, estou indo, jovem senhorita. Ele então brandiu sua espada e avançou contra o grupo de mortos-vivos. Sou vós! Sou vós! Ele rapidamente moveu seu corpo de um lado para o outro, desviando de todos os mortos-vivos. Ele fez isso enquanto balançava sua espada para cortar os mortos-vivos. Puti! Puti! Solta parou de atacar os mortos-vivos quando viu Fred. Ele ficou surpreso com a habilidade de Fred com a espada. O domínio de Fred sobre a espada era maior do que ele. Como esperado de um mordomo de uma família nobre. Ele claramente possui alguma habilidade para provar a si mesmo. Agora que Solta pensou sobre isso, ele se lembrou disso quando ele jogou sua espada Vajra antes. Fred reagiu rapidamente ao aparar sua espada. Solta virou a cabeça para olhar para Lumilia e os demais. Lumilia estava parada na frente de Cluster e Jusmin enquanto segurava sua espada na frente dela. Se algum morto-vivo passar por Brian e Fred, ela é quem vai lutar. Solta dobrou ligeiramente os joelhos e se lançou em direção ao grupo de mortos-vivos.
Vamos, saia! Ele acenou com a espada Vajra para a esquerda e para a direita, cortando os corpos dos mortos-vivos como uma manteiga. Ele estava ficando impaciente porque os mortos-vivos continuavam chegando. Abaixe-se! Solta gritou e Fred e Brian olharam para ele. Eles rapidamente se agacharam em resposta às suas palavras. Lua cruzada! Solta executou uma das habilidades da espada Vajra-saia. Sou voz! Uma luz vermelha varreu toda a área e cortou todos os mortos-vivos na frente de Solta. A notificação do sistema continuava tocando em sua cabeça. Uf! Ainda tem mais! Solta respirou fundo e gritou. Ele mais uma vez correu em direção aos mortos-vivos restantes nas costas. Demorou uma dúzia de minutos antes de limpar todos os mortos-vivos nesta área. Os mortos-vivos tinham um número maior do que Solta estimou. No início, apenas 50 mortos-vivos apareceram, mas conforme a luta continuava, os mortos-vivos continuaram aparecendo até chegarem a mais de 100. São muitos mortos-vivos, Fred comentou enquanto olhava para os cadáveres. Solta olhou para as meninas e viu que Jasmine estava cobrindo os olhos de Cluster. Ele abriu a boca e disse, ignore se não tiver estômago para isso. Lumelia assentiu com suas palavras. Vamos indo, Jasmine. O grupo foi mais fundo. Eles encontraram mortos-vivos em seu caminho, mas seu número não era o mesmo de antes. Depois de meia hora de caminhada, Solta e os demais chegaram no meio da masmorra. A área aqui era mais ampla e havia muitos mortos-vivos aqui. Solta, Brian e Fred trabalharam juntos para se livrar de todos os mortos-vivos do local. Levaram 10 minutos para exterminar completamente todos os mortos-vivos. Solta olhou para o seu grupo e viu que eles mostravam sinais de cansaço, por isso os deixou descansar aqui um pouco. Descansem aqui, disse Solta a eles. Ele então caminhou ao redor da área. Lumelia olhou ao redor da área e notou uma enorme porta de metal na lateral. O que há com essa porta? Lumelia perguntou. Solta caminhou até ela e colocou a palma da mão na superfície fria da porta. Atrás dessa porta estava o livro de feitiços que ele queria. Em cima da enorme porta de metal, havia uma linha com uma luz vermelha. Parece uma barra e a luz vermelha era a força que acionava o mecanismo dentro da porta. Brian também caminhou em direção à porta de metal. Ele empurrou a porta com todas as suas forças, mas a porta não se mexeu um centímetro. Não consigo abrir. Brian disse e tentou socar a porta. Dandy! Seu soco nem mesmo deixou uma marca na porta. Você não seria capaz de abrir a porta de dentro da masmorra facilmente, disse Solta a Brian. Cluster também caminhou em direção à porta e colocou a palma da mão na superfície da porta. Cluster! Jasmine chamou ela, mas Cluster a ignorou. Lumelia e Fred olharam para Cluster com uma expressão curiosa. Solta percebeu que os olhos de Cluster estavam sem vida. Era diferente de sua expressão usual. Parece que alguém estava assumindo o controle de seu corpo e controlando-a. Ele deu um passo para trás e a observou. Ele se perguntou o que ela faria e também estava curioso sobre o segredo que ela estava escondendo. Um círculo mágico apareceu em sua palma. Então, a barra vermelha acima da porta brilhou intensamente antes que eles ouvissem o som metálico dentro da porta indicando que ela abriu a porta. Cluster de repente perdeu sua consciência. Ela caiu e Brian, que estava ao lado dela, a segurou antes que ela pousasse. Dandy! A enorme porta de metal se abriu lentamente e revelou um quarto escuro. O que? Solta ficou chocado ao ver isso. A maneira como ela abriu a porta era diferente do que ele conhecia. Como ela fez isso? Ele tentou se lembrar se havia outra maneira de abrir a porta, mas infelizmente não conseguia pensar em nada. A única maneira de abrir esta porta era preencher a barra vermelha usando os corpos dos mortos-vivos, mas Cluster tinha feito do seu próprio jeito. Como? Solta não tinha nenhuma ideia de como ela fez isso. Ele deu um passo à frente e olhou para Cluster nos braços de Brian. Ele verificou o pulso dela e descobriu que ela estava apenas inconsciente. O que aconteceu, Solta? Brian perguntou a ele enquanto olhava para Cluster com uma pitada de preocupação em seus olhos. Ela está bem.
Você não precisa se preocupar com ela. Solta disse a ele. Ele então entrou na sala escura atrás da porta. Ele usou seu feitiço Bola de Fogo para criar luz. A luz da bola de fogo iluminou toda a sala. Solta viu um monte de equipamentos no chão. O grau do equipamento variava de incolor a azul. O que chamou sua atenção foi o baú de aparência normal no fundo da sala. Essa coisa estava escondendo o livro de feitiços que ele queria. Ok, vamos dar uma olhada, disse Solta enquanto dava um passo à frente. Combo 40-60.